E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro e esse é o Aula de História na Web 3.0. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o feudalismo, as suas origens, características, personagens principais e sua evolução, sua transição para o renascimento, tanto cultural, urbano, econômico. Então assim, vamos dar uma conferidinha básica no que foi sua origem e partir daí. Aí na tela tá as minhas redes sociais, meus dois canais, o Aula de História na Web, o RetroGamesBR, o blog dos canais, o Face dos canais e os meus e-mails para contato, certo? Precisando, querendo dar um help, um suporte ou xingar mesmo, pode mandar ver. Agora, vamos para a vinheta. Certo, pessoal? Para a origem do feudalismo, a gente tem que entender assim, o contexto anterior. O que era aquele império romano que a gente tinha? Não era Roma, sabe aquela bota que todo mundo lembra? Não. Era praticamente assim, a Europa toda, pedaçozinho do Oriente, era dominado, era o Império Romano, tanto que ele separou em duas partes, do Oriente e do Ocidente, de tão grande que foi. A partir do século XIII, assim, a gente teve uma crise do sistema escravista, ou seja, não estava mais dando certo, tinha muito mais escravo do que gente nos impérios. E tivemos também as invasões germânicas, também chamadas de invasões bárbaras. Porque o pessoal que não falava a língua do pessoal do Império Romano era chamado de bárbaro, mas eram os germanos, o povo que deu origem ao país alemão mais para frente. Daqui que a gente tem um grande número de senhores donos de terra que acabam com esse desmantelamento do império, ficando como responsáveis sobre aquele local. Só que a gente também tem muita gente que não tem nada. Então o que se baseou o movimento econômico a partir dessa dissolução do Império Romano? A gente tem um senhor feudal, dono de certas terras, ele cede pedacinhos de terra para os outros trabalharem. A gente tem conflitos com os outros nobres, contudo, é a partir daí esse sistema econômico que rege o feudalismo, que durou bastante tempo na Europa. O que acontecia lá? Produção de roupas, utensílios, ferramentas, alimentos e as coisas para o seu lazer. Não tinha necessidade de se estocar nem produzir em excedente, por quê? Porque não havia um comércio monetarizado, nem moeda, nem nada. Era tudo em natura, era tudo em produtos. Uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Estamentos, no caso, seriam as classes sociais bem definidas, cada um com seu papel e sua relevância. A gente tem o senhor feudal, que é o manda-chuva, o dono do castelão. A gente tem o clero, que é a igreja católica, que manda e desmanda e é detentora de boa parte dos conhecimentos, dos livros e da cultura daquela sociedade. A gente tem os nobres e guerreiros. O que são os nobres e os guerreiros? São aqueles que não eram nobres, mas não tinham sim aquela condição de ser um senhor feudal, não eram tão grandes assim. Ou eles iam para a igreja, ou viravam nobres que viravam vassalos, ou viravam guerreiros porque não tinham nada. E a gente também tem os servos, que não tinham terra, não tinham título de nobreza, tinham que trabalhar num pedacinho de terra. A gente também tinha um mínimo de escravos. A escravidão deixou de ser usual naquela sociedade, os escravos trabalhando necessariamente assim, em serviços domésticos por o senhor feudal. Agora vamos enumerar cada um dos personagens da sociedade feudal. A gente tem o suzerano. O que é o suzerano? É o senhor feudal, é o dono, é o manda-chuva, é ele que cede terras, seja para um nobre, seja para um servo. Então vamos entender assim: o suzerano, senhor feudal, é o manda-chuva. Fechou? Agora a gente vai para o vassalo. O vassalo, o que ele é? Ele não é um servo, ele não trabalha só para o senhor feudal. Ele é um nobre também, que tem terras cedidas. Ele tem o título de nobreza, diferente do servo. O vassalo, ele faz um juramento para o suzerano, que vai prestar seus serviços, e se torna um vassalo, diferente do servo. O servo é um pé rapado, que não tem nada, e o senhor feudal faz a boa vontade de emprestar uma terra para ele produzir e ter o que comer. Só que o que acontece? Ele tem encargos, tem tributos, tem dias da semana que tem que trabalhar na terra do senhor feudal. Então assim, não era fácil. E a situação de servo era hereditária, então podia passar de pai para filho, não precisava fazer um novo contrato. Era uma linhagem de servos daquele senhor feudal. Nós temos o vilão. O vilão não é o vilão de história de quadrinhos. Não, o vilão é porque morava na vila. Ele era um trabalhador livre, ainda daquele desmembramento do Império Romano. A gente tem ele livre, não era um nobre, não era um senhor. Também às vezes dependia do senhor feudal. Contudo, ele não tinha o vínculo com a terra. A gente tem que entender que o vínculo é da terra. O senhor feudal é o dono da parada toda, o servo
e o vassalo, eles pegam pedaços da terra do senhor feudal para trabalhar. A diferença é que o servo não é nobre e o vassalo é. Lembrem sempre dessa parte da nobreza, do título. Então o vilão era aquele pessoal da vila. Ele era mais livre, contudo também acabava pagando certas taxas para o senhor feudal para poder utilizar certas coisas. Temos o clero. Para variar, a igreja católica mandava na parada, tinha poder religioso, político e econômico. Por quê? Poder religioso, porque tudo era de Deus. Deus mandou, ele dava a autoridade ao senhor feudal porque ele dizia que aquela situação, tu é pobre e eu sou rico, foi porque Deus quis assim. Até hoje acontece, não é? A gente também tem o sistema político, por quê? Porque muitas guerras foram mediadas, entraves políticos e decisões pelo Papa. Então, assim, a Igreja Católica metia o bedelho e tinha poder político para isso. E também tem influência econômica, porque a Igreja Católica era uma grande detentora de terras, além da reserva cultural deles. Os padres eram letrados, então assim, a Bíblia era lida a quem quisesse ouvir, não era oferecida o livro Bíblia para os outros. Então, fiquem muito atentos, quando tu é analfabeto, tu tem que acreditar no que os outros dizem. Então, cultura sempre é importante, e cultura foi um dos grandes poderes da Igreja Católica. Temos também os escravos, era mais restrito, não era tão frequente na sociedade feudal. Restrita mais a trabalhar nos castelos e os guerreiros. Qual é a moral dos guerreiros? Mais para frente, a gente tem a lei do primogênito. O que seria o primogênito? É o filho mais velho. Eu sou um senhor feudal, tenho 3 filhos. Morri! Tem que dividir o feudo para meus 3 filhos? Não. A lei do primogênito aconteceu para parar com isso. Então, o primogênito continua dono de tudo. Os outros 2 que se virem, ou vai para a igreja, ou vira mendigo, ou vira guerreiro, que era uma das coisas que acontecia. A vantagem de virar guerreiro é que futuramente, nessa época, nós vamos ter as cruzadas, que eu vou falar em seguida para vocês. 2 curiosidades bacanas. Bacanas não, quer dizer, dessa sociedade feudal o analfabetismo, que não é legal ser analfabeto, mas é uma curiosidade. Por quê? Porque tudo era a palavra. A palavra tinha valor, a honra. Por quê? Porque os nobres, os senhores feudais também, salvo exceções, e os servos, e principalmente os vilões, tudo analfabeto. O clero e boa parte dos filhos dos senhores feudais que eram postos para estudar os monastérios, eles sim tinham acesso à cultura, sabiam ler, então sabiam se defender no escrito. Mas se tu vai fazer um contrato com um servo, com um vassalo, eles não sabem ler, muito menos escrever. Como é que vão fazer? Então por isso que a palavra tinha tanto valor naquela época. E a gente tem a presença da magia, da bruxaria. Mas qual é a moral da magia e da bruxaria? Pessoas, principalmente mulheres, essas vó, que sabiam manipular erva. O que é manipular ervas e chá? Fazer chá. Tô com dor aqui, sinto mal, fez um chazinho, passou. Fez um chazinho, passou. Então o que aconteceu? A Igreja Católica não curte muito concorrência, pegou eles e falou assim, não, isso aí é bruxaria, são alquimistas, estão fazendo poções. Começaram a queimar o pessoal que demonstrava algum conhecimento em manipulação de ervas. Uma das curiosidades da queima às bruxas, que primeiro que começava a queimar as bruxas, olha só como a Igreja Católica é boazinha. Começou a queimar as pessoas e viu que elas não morriam queimadas. Elas morriam por causa da fumaceira, morriam intoxicadas e enquanto estava queimando já estavam mortas. Então o que eles começaram a fazer? Banhavam as pessoas em enxofre. Por quê? Porque o enxofre queima rápido e queima a pele e a pessoa sofre mais com a queimadura. Olha só, o desenvolvimento tecnológico da Igreja Católica para fazer a morte ser mais dolorosa. Valeu, Igreja Católica, sempre a favor da sociedade. Essas foram 2 curiosidades bem curiosas. Temos a divisão do feudo. O que é a divisão do feudo? Que nem eu falei, o senhor feudal é o dono da coisa toda. Temos o manso senhorial. Isso é excluindo o castelo. O castelo é a residência dele. A gente tem a terra útil. Manso senhorial é onde produziam-se os alimentos e artigos do senhor feudal. Como ele era o dono, ele fazia assim: tu é meu servo, tu é meu vassalo, vocês têm que trabalhar, uma das taxas, vocês têm que trabalhar 2 dias, 3 dias na semana só pra mim. Então vamos supor que um grupo trabalhava segunda, terça, outro quarta, assim todos os dias tinha coisa sendo produzida para ele, sem custo nenhum para ele, é claro. Temos o moço servil, que é onde o servo e o vassalo trabalham para eles. Dentro do que eles produzem, eles têm que pagar uma taxa para o senhor feudal, ou seja, eles trabalham uns dias de graça para ele e ainda tem que dar mais da produção
para o senhor feudal. E temos também o manso comunal, ou terras comunais, que são bosques, pastos, rios, que é de uso coletivo, que claro, sempre tem uma taxinha. Dentre as taxas, agora a gente vai sacar como é que o senhor feudal continuava tão poderoso. Eu acabei de falar que o servo e o vassalo tinha que trabalhar no manso senhorial. O nome disso, desse imposto, dessa taxa, dessa tributação, era corvéia, que era uma taxa imposta em trabalho, trabalhar no manso senhorial. A talha é o imposto, propriamente dito, que a gente paga hoje. O servo e o vassalo trabalham, produzem 100 caixas de soja. 30 ou 40 são do senhor feudal por ele ter me cedido a terra. Percebe que tudo tem uma taxa. E vamos supor que para poder fazer a soja eu tinha que usar um moinho ou usar um forno, sei lá, fazer alguma coisa. Eu pago mais um pouco da minha produção por usar as ferramentas, ou seja, o senhor feudal só sai ganhando. Essas eram as taxas principais. Dito isso, chegamos no contexto começando a falhar esse sistema que perdurou muito tempo. Quais foram as principais causas? Primeiro, o crescimento populacional. Como a gente tinha produção em seguida, todo mundo tem terra, menos guerras, nós tínhamos mais gente vivendo mais, então produzindo mais, então cada vez mais crianças, cada vez mais gente, pessoa morrendo menos, muita pessoa. Apesar disso, a gente tem um excedente de alimentos. Por quê? Porque o senhor feudal consegue acumular muito a partir das taxas e do que é produzido para eles. A lei do primogênito que eu já falei, que impede a divisão do feudo entre partes iguais para os filhos, é o mais velho que manda, o resto vaza, vai para a igreja, vira mendigo, ou vai para a igreja católica, ou vai virar guerreiro. Juntando guerreiro e igreja católica, a gente tem as cruzadas. Eu vou explicar na próxima lâmina. A expansão comercial, também por conta das cruzadas, principalmente no Oriente, que as cruzadas vão em direção à Palestina, no Oriente, e abrem caminho para muitas rotas comerciais. E também no norte da Itália, em Veneza e Gênova, que são aquelas que a gente consegue acessar pelos rios e pelo mar. Também temos a Igreja Católica perdendo espaço, por quê? Por causa da monetarização da economia a partir dessas rotas comerciais novas. Mas o que tem a ver as moedas com a Igreja Católica perder poder? Por quê? A Igreja Católica condenava a usura. O que é a usura? É tu enriquecer, tu ganhar juros, tu lucrar em cima dos outros. Então, chegou as religiões protestantes, a partir de Martinho Lutero, falou assim, não, pode usura, pode ganhar mais. Opa, daí foi o auge das protestantes, por isso que os países mais ricos do mundo, mais bem desenvolvidos do norte da Europa, são protestantes ou ateus, porque não se atendem a perrengues religiosos e fazem aquilo que tem que fazer. E também a gente começa a ter a cultura do humanismo, saindo um pouco da visão de Deus no centro. Temos temos o homem, no centro das coisas e da ciência. Chegamos nas cruzadas. Qual é a moral das cruzadas? Que nem eu falei. Junta os nobres que viraram da igreja e guerreiros por causa da lei do primogênito. E temos as cruzadas, que é a intenção assim. A Palestina é uma terra sagrada para todas as religiões. Muçulmana e cristã, que são as maiores do mundo, só que assim, ela estava em poder dos muçulmanos. A Igreja Católica queria tomar conta de novo. Chegando, o caminho possibilitava o quê? Saquear. Olha só a Igreja Católica fazendo showzinho de novo. Tá vendo esses cavaleiros? São os cavaleiros templários. Existiam várias ordens, mas a mais famosa é os cavaleiros templários. No caminho até a Palestina, toda a terra que não era de senhores feudais próximos à Igreja Católica eram saqueadas e invadidas. Assim os cavaleiros ganhavam mais dinheiro, mais itens, mais bens e iam acumulando. Por quê? Porque eles não queriam ser guerreiros a vida toda, eles queriam juntar bastante para virar senhor feudal. Conseguindo isso, eles recuperavam o título de senhor feudal, largavam o cavalo, a armadura e iam embora. Contudo, esses saques, essa abertura, até chegar na Palestina, que eles conseguem realmente tomar por um pequeno período de tempo, tu consegue abrir rotas comerciais novas, que aí vem as tais das especiarias, que tanto falam nas grandes navegações, por culpa dessas expedições das cruzadas, elas chegam na Europa. Por quê? O sistema de armazenamento de comida na Europa era muito tosco, sabe? Não, o pessoal comia comida podre. Então, para disfarçar a podridão e o cheiro ruim, as especiarias faziam essa função, por isso que elas começaram a ser tão valiosas. E a gente também começou, a gente não, né? Os europeus lá começaram a ter contato também com a tecnologia muçulmana, que era assim, muito mais desenvolvida, porque o muçulmano, na religião dele, eles cultuam
o saber. Você tem que saber ler todo o Alcorão. Não é que nem na Igreja Católica, que o padre tinha que saber ler a Bíblia e falar para os outros. Então tu tinha que saber argumentar. Toda a população era muito mais aculturada que a população europeia cristã. Daí a gente chega naquela parte do Renascimento. Eu não vou me aprofundar muito no Renascimento, porque já tem 2 vídeos sobre o Renascimento. O urbano econômico, o cultural e artístico, certo? Mas eu vou dar uma pincelada básica. Se vocês quiserem que eu refaça os vídeos, eu faço. Se vocês quiserem uma segunda parte, tranquilo. Vamos para a parte do Renascimento agora para vocês entenderem. O Renascimento urbano, a gente tem a partir da dissolução do feudo. Mas na verdade, a dissolução é uma concentração, na verdade. Não se espalha, ele se concentra. Por quê? A gente tem a formação dos burgos. Dentro do castelo, a gente começa a murar, fazer uma construção, uma edificação, uma coisa mais única do que o feudo era. O que o feudo parecia mais um campo aberto. A gente tem a formação dos burgos, como está na definição aí que vocês estão vendo. São construções fortificadas, cercadas por muros, e dentro surgiram as corporações de ofício. Outro fenômeno importante que a gente também tem nesse período histórico é a peste negra. O que era a peste negra? Começou os burgos, fechou a coisa toda, começou a juntar gente. A higiene da Idade Média não era o auge, banho era pouco e esgoto também não era, porque a cidade não era planejada. Ou seja, assim, começou o pessoal a morrer direto. Por quê? Porque doença de rato, carrapato, tudo isso começou a adoecer a população. Imagina 1/3 da Europa morta. Querendo ou não, isso facilitou um pouco a ambientação do burgo. Por quê? Porque tu tinha um crescimento populacional muito grande. Então, se começou a morrer gente direto, dava para se organizar melhor com menos gente dentro do burgo. A Igreja Católica, ela considerou a peste negra como um castigo divino, por as pessoas terem se afastado da igreja. Lembra que eu falei do humanismo, da usura? Então, foi um dos causos que a Igreja Católica apontou: vocês se afastaram da gente, viu? Deus está punindo, voltem pra gente. E o feudalismo começou a se desagregar. Por quê? Porque diminuiu a força de trabalho, ou morria, ou saiu do campo, e teve o início das rebeliões assim, dos camponeses. Foi um troço assim, bastante pesado. A gente tem o renascimento econômico. Com a abertura do mercado, nós temos a monetarização. Por quê? Porque não estava rolando mais as trocas. O pessoal do Oriente já trabalhava com ouro, peso, então assim, proporção de ouro na moeda. Então começou a monetarização da economia. Não era mais a troca: te dou um porco, tu me dá uma ovelha, tu me dá isso, me dá aquilo. Não. Cada uma coisa tem o seu preço no peso em ouro. Temos as feiras também, porque, como eu falei, as especiarias e artigos do Oriente chegavam na Europa, juntavam com a parte das caravanas e juntavam a fazer uma grande feira. A partir daí começou as trocas comerciais de itens e serviços de um continente para o outro. A partir disso, a gente também tem a criação das corporações de ofício. O que seria? Temos o fulano que é mestre em fazer uma bota. Ele é muito bom. Temos 3 cabeças que sabem fazer uma bota direitinho, e tem 12 cabeças que não sabem fazer, mas querem aprender. Isso eles juntam todo mundo e fazem uma corporação de ofício. O que é? Um mestre que sabe, 3 que sabem fazer direitinho, e o resto querendo aprender. Todos eles, cada um na sua tarefa, crescendo e aprendendo a confeccionar um mesmo produto do início ao fim. Então demora muito de aprendiz para ser um oficial, de oficial para ser um mestre. O mestre é aquele cara que faz o troço de olho fechado, faz perfeito, não tem que falar. Os oficiais tinham uma boa experiência, e os aprendizes queriam aprender e trabalhavam muitas vezes quase de graça, lascando-se, fazendo coisa, e o mestre ganhando em cima. Mas a partir disso, um protegia o outro, mantendo quase um cartel de mercado. Por quê? Vamos supor, tem os sapateiros, que nem eu dei o exemplo dos sapateiros, que é um exemplo mais simples. Temos que todos os sapateiros se reúnem na corporação de ofício, eles tabulam o preço. Se um que está fora da corporação começa a botar mais R$1, vamos usar assim, uma moeda de ouro mais barata, todos da corporação botam 5 mais barato que ele, para ele quebrar, ou para ele entrar na corporação e manusear o preço de novo num período, a proporção adequada. Então, se a corporação visava também proteger a classe, a corporação de ofício dos sapateiros, dos alfaiates e assim por diante, era por segmento de produção. Em seguida, temos que lembrar assim que a história não é linear, não é uma coisa de renascimento urbano, renascimento cultural, não. Ela vai acontecendo. A gente tem o renascimento cultural. A partir da valorização da cultura vinda dos muçulmanos, a monetarização. Antigamente nos feudos, o principal era a terra. Lembra que o senhor feudal era dono da terra toda? Esse exemplo que eu faço aqui. Então,
A partir dos burgos, das corporações de ofício, da entrada dos artigos do Oriente, a gente tem a valorização da moeda, do ouro. Então, quanto mais ouro, melhor. Se eu já sou rico em ouro e consigo adquirir obras de arte, eu me torno muito mais importante, porque uma obra de arte é muito cara. Imagina naquela época, chega um cara que tem, tu sabe que tem muito ouro, mas tem outro que tu chega e tem uma obra, tem um quadro pintado da cara dele, dentro da casa dele. O cara é o top, o cara é a ostentação. A partir daí que surge o mecenato. O que é o mecenato? É o pessoal que tinha os pila, tinha os dinheiros e bancava os artistas para fazer criações muito lindas, muito top, muito show de bola para eles. Temos inovações tecnológicas a partir dos conhecimentos do Oriente, a partir disso que a gente tem as grandes navegações no século XV, bibliotecas que até então era de uso e poder da Igreja Católica, começaram uma difusão por causa do conhecimento do segmento do humanismo, que era o ser humano, o centro de tudo. Então a gente tinha que aprender, a gente tinha que começar a saber. Temos influências culturais gregas, então assim, o renascimento cultural, ele bota o homem no centro, faz o aproveitamento das culturas que vão agregando e bota a arte num patamar acima. Dando um exemplo aqui para vocês, a gente tem, dentro do renascimento cultural, a gente tem 3 fases, que é o Trecento, Quattrocento e Cinquecento, que é a partir dos séculos, né? Então, século XIII, XIV e XV, cada um com seus grandes artistas, e o exemplo do nossos tartarugas ninja, Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael, se eu não me engano, a maioria deles do Quattrocento. E, a partir disso, temos os estados absolutistas, que a gente vamos encerrar o videozinho de hoje a partir dele. Mas o que é o estado absolutista? No momento que eu abro rotas de vários senhores feudais, uma caravana, cada um do senhor feudal vai querer me carregar o imposto. Chega no final, o produto está muito caro, não rende. Para voltar tem que pagar imposto de novo. Então o que acontecia? Havia um financiamento de um único grande senhor feudal que ia comprando ou tomando à força a terra dos outros. Daí, como está ficando muito grande, eles se tornavam um rei. Esse aglomerado de feudos na mão de um só virava um estado absolutista. Absolutista porque era rei. A partir disso a gente tem o chamado monopólio da violência. Temos a minha milícia, minha polícia, eu começo a investir em estradas de qualidade, e a partir disso a gente começa a ter um Estado mesmo, um regulador controlando a terra geral, taxas e impostos para melhorias e serviços. Certo, pessoal? Esse foi um videozinho, eu sei que foi simplão. Se você curtiu, deixa aquele like. Se você não curtiu, não dá dislike, manda nos comentários. Faltou falar disso, faltou falar disso. Eu faço um 2.0 do feudalismo, sem problema. O primeiro vídeo do Renascimento tá ruim, esse que tu falou tá melhor, faz a partir desse. Beleza, faço de novo, não tem problema. Quanto mais, eu quero que vocês interajam com o canal. Que bom! Aí na tela tá de novo minhas redes sociais, os 2 canais, o blog, o Face e meus e-mails. Muito obrigado pela atenção, ajudem a gente a chegar nos 300 inscritos e até a próxima.